Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do Novembro Azul, uma campanha de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. O Brasil registrou 44 mortes por câncer de próstata por dia em 2021. Participo do programa Denise Blacks, graduada em Comunicação e Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero, e ela é diretora de desenvolvimento de projetos especiais do Instituto Lado a Lado pela Vida. Filemão Silva Casafos, médico urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, e coordenador da campanha Novembro Azul no estado de São Paulo. Bom dia, Denise, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. Bom dia, Filemão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Denise. Bom dia, Filemão. E bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Bom, nesse momento, quais são os destaques da semana? Olha, Joel, o que a gente pode destacar, né? A gente tem visto agora que o governo Lula, né, o futuro governo Lula já iniciou a transição com o atual governo do presidente Bolsonaro, né? O pessoal tem dito até que está bastante tranquila essa passagem, né, de mando, né, de bastão do governo Bolsonaro para o governo Lula, né? Está sendo comandado pelo vice, o Geraldo Alckmin. E eu queria comentar duas doenças na sociedade brasileira, né? A primeira, a gente pode até, não sei se estou exagerando, né, mas eu vejo como uma doença mental, João. Esse fanatismo da extrema-direita, né? O pessoal se ajoelhando frente aos muros dos quartéis, pedindo intervenção militar, né? Primeiro intervenção militar, intervenção federal, agora resistência civil, enfim, né? Cenas que alimentam essa fábrica de memes que nós temos nas redes, né? Do tio da cloroquina, como ele está sendo chamado, um sujeito com uma camiseta amarela, a bandeira assim nas costas, né? Como se fosse uma arma, né? Andando para cima e para baixo de uma forma patética, né? E outras atitudes assim que a gente olha e fala, esse fanatismo acho que é um campo para ser estudado por psicólogos, por psiquiatras, porque realmente está atingindo certos níveis aí meio preocupantes que um setor da sociedade brasileira esteja caminhando por essa senda. E o outro, Joel... Vamos chegar aonde com esse comportamento desse segmento da população? É uma coisa que... Exatamente, Joel. Onde que a gente vai chegar essa que é a grande incógnita, né? Porque a gente não estava acostumado com isso, né? Na nossa história a gente não vê, pode ter um caso ou outro, não, mas são grupos de pessoas em vários lugares do país com essa atitude ensandecida, né? E a outra coisa que eu acho que aí não tem nada de ensandecida, precisa tomar cuidado. Outra coisa, Franklin, eu noto que essas pessoas, na maioria, são pessoas idosas já, né? Uma parte sim, né? Uma parte eu não sei, talvez algumas pessoas saudosistas, né? Dos movimentos de 64, né? Da ditadura de 64. E a gente que viveu isso na juventude, né? Na nossa infância, né? Quando veio o golpe, nós éramos crianças, né, João? E depois na nossa adolescência e juventude a gente viveu na época da ditadura. Olha, por pior que seja hoje, né? A democracia, que não é, né? É 10, 20, 30 mil vezes melhor do que era antes, né? Para você ter uma ideia, é só ver o que foi esse governo, esses 4 anos de governo do Bolsonaro, fazia lembrar os tempos mais bravos, né, do que era aquela época da ditadura de 64. E o que eu estava dizendo, né, além dessa doença mental, que é um campo para se... Acho eu, não sei, porque eu não sou psicólogo, mas eu jogo a bola para os psicólogos e psiquiatras para estudarem isso, né, explicarem, é uma coisa real, né, o aumento da Covid-19. Né? Nós estamos tendo um repique, uma volta com a subvariante da variante Ômicron, né, a subvariante da Ômicron, e inclusive na Alemanha, Joel, até deram um nome para essa subvariante, né?
Cérbero, ou Cerberus, né, que é o cão de guarda, né, na mitologia grega, o cão de guarda do reino do Hades, né, que é onde estão os mortos, né, o portão dos mortos. Então ficava aquele cão de guarda de 3 cabeças, né, aquele monstro de 3 cabeças, vigiando para quem fosse para o reino dos mortos não voltasse mais. Né? Muito bem. Então, Foi bom, você lembrou bem esse negócio em relação à Covid, viu, Franklin? Bom, o que nós dizemos para o nosso ouvinte é: volte a usar a máscara em lugares fechados e complete a vacinação de reforço. Isso é essencial, Joel, muito bem lembrado. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Em 2021, como disse no início do programa, o Brasil registrou 44 mortes pela doença por dia. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são esperados mais de 65 mil casos novos de câncer de próstata em 2022. Lembrando que nós estamos aí em plena pandemia ainda. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde. É um número expressivo, Filemon. Exato, sim. São mais de 65 mil casos novos, além dos casos que já foram diagnosticados em anos. Há uma previsão do próprio, como você falou, em torno de 15 mil mortes esse ano por câncer de próstata. Próstata ainda é uma doença prevalente, né, com bastante casos novos por ano. E também, né, a gente percebe que é o número razoável de mortes. Então, é uma doença que tem estado e tocar no assunto. Por que do aumento? Sim. A gente percebe que, o que eu vou falar agora, não tem dados ainda publicados que eu conheça, mas o que a gente tem percebido que a pandemia, sim, afetou o diagnóstico do câncer de próstata. A gente está vendo esse ano era esperado um pouco mais de diagnóstico no câncer de próstata, porque a população vai envelhecendo, então normalmente há um aumento ao longo dos anos. E o que a gente percebe, principalmente na prática clínica, o diagnóstico do câncer um pouco mais avançado do que a gente costumava ver em fase pré-pandemia. Então, é provável que o tempo do afastamento da pandemia entre 2021 tenha tido um pouco de atraso no diagnóstico, né? Então, a gente percebe que houve sim uma alteração no momento do diagnóstico. Falando em diagnóstico, Filemon, quais os sintomas que podem identificar a doença? O câncer de próstata não pode se esperar sintoma, né? É uma doença que na sua fase inicial, que é o momento ideal de diagnóstico, não apresenta nenhum tipo de sintoma. É uma doença assintomática no começo, e que é o momento em que tem que ser diagnosticado para que haja uma taxa de... Então, não espere o câncer de próstata. O homem não deve esperar sintoma do câncer de próstata para procurar o médico. Então, bom, se não tem sintomas, o que deve fazer? A partir dos 40 anos é necessário que se faça um exame anual, seria isso? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o exame rotineiro de próstata a partir de 50 anos para todos. Dos 50 anos. Para todos os homens, exceto para homens que têm obesidade, histórico familiar de câncer de próstata e afrodescendência. São os 3 grupos que são considerados como fator de risco para para que a doença comece mais cedo, e também há uma maior prevalência nesse. Bom, tem 2 tipos de exames, né, que se faz: o PSE, que é através do sangue, e o de toque, né, que é esse que os homens resistem a um preconceito cultural em relação a ele. Exato. A gente tem ainda isso aí, vem diminuindo, mas tem bastante ainda o preconceito ao exame de próstata. Porém, 2 exames, como você falou: o PSA, que é uma enzima produzida pela próstata, e o toque de próstata. São os 2 métodos que a gente utiliza para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Então, o homem que tem 50 anos de idade, ou 45 para aqueles que têm fator de risco, tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tanto o PSA e o toque de próstata. Em alguma situação, o urologista pode inicialmente o PSA ou eventualmente até o toque de próstata, que seja feito mais frequentemente por algum motivo, né? Mas pelo menos uma vez por ano é a recomendação. Muito bem. Agora eu quero ouvir você, Denise, Instituto Lado a Lado pela Vida.
Esse ano precisa vencer mais um desafio, né? Nós temos que convencer os homens, nesta idade, a partir dos 50 anos, a fazerem exame. Qual o trabalho que o Instituto Lado a Lado pela Vida tem realizado nesse processo de conscientização? Então, quando nós começamos a campanha, há 11 anos atrás, né, ela é de 2011, quando a gente lançou o Novembro Azul no Brasil, era muito difícil conversar com os homens, né? Tinham muitos homens que, assim, nas ações que nós fazíamos, ele não queria nem chegar perto. Normalmente era a mulher que pegava o material, né, informativo, para depois conversar com ele, mas ele nem queria se aproximar e falava assim, não, isso não é comigo. Hoje, a gente já percebe, assim, uma mudança, né, de comportamento. Acho que o homem está parando um pouco mais para ouvir, né, e também como a campanha, ela teve um engajamento muito bom nesses anos todos, né, a cada ano a campanha cresce mais, então isso a gente tem percebido que tem contribuído muito para que os homens realmente ouçam, né, essa questão do cuidado com a saúde, em especial com relação ao câncer de próstata. Então, o que a gente tem feito é ampliar, né, essa comunicação em todos os meios que a gente consegue atingir, né, não só em mídias sociais, mas esse ano, né, pelo menos que estava começando a diminuir a questão da Covid, a gente começou a retomar algumas ações presenciais, né, justamente para atingir um número maior aí da população masculina, e não esquecendo do papel da mulher aí nesse processo, né? Não é uma responsabilidade dela, mas ela contribui muito para levar esse homem a fazer os exames. Você diz que é uma mudança no comportamento do homem, auxiliado pela companheira, pela mulher, que também tem participado desse processo. Mas os números indicam que 15 mil mortes no ano passado é um número expressivo. Na verdade, assim, o que a gente tem observado é que o acesso à saúde, né, a fazer esses exames é uma coisa muito complicada. Essa semana, nós, inclusive, estivemos na Câmara dos Deputados em uma audiência pública, que foi um fórum que o Instituto realiza anualmente, que chama Ser Homem no Brasil, e nós trouxemos essa temática, né, porque hoje a gente observa que realmente o homem, ele chega ao sistema de saúde, na maioria das vezes, com a doença já em estágio avançado, onde você tem poucas possibilidades aí de tratamento, né, pelo SUS. Então, tem uma série de fatores que contribuem para isso, né, não só a questão do homem ficar um pouco receoso de fazer o exame, mas quando ele decide ir até uma UBS, para ele começar a cuidar da saúde, né? Já começa pelo próprio ambiente, que às vezes ele não se sente confortável, né? A UBS, ela tem um ambiente muito mais para mulheres, crianças, vacinação, do que para o homem que quer chegar lá e contar o que está acontecendo com ele. Então, assim, é uma série de fatores aí que complicam essa chegada do homem até o sistema de saúde, e, consequentemente, a entrada dele no sistema para ele fazer ou os exames e depois, se detectar a doença, começar a fazer o tratamento. Bom, a Denise citou o sistema de saúde, né, o SUS. Essa é uma doença que atinge mais a população de baixa renda, Filemon? Sim, eu acredito que o SUS tem todos os recursos para diagnosticar e tratar o câncer de próstata, né? É possível que a gente tenha a pandemia. Eu já trabalhei, não trabalho mais atualmente num sistema, mas aqui na nossa cidade, na nossa região, tem sim, o SUS tem uma boa penetração. Mas a gente percebe, como a Denise citou muito bem, o ambiente do SUS, e eu diria também o ambiente do atendimento particular, está mais voltado, talvez, ao atendimento à mulher. Parece que é mais, tanto o SUS quanto a medicina privada são mais sensíveis à causa da mulher do que à causa do homem. É o que a gente, como a Denise falou, a gente está tentando mudar. Esse ano, por exemplo, a gente, além do desafio natural, do desafio normal, o Novembro Azul teve outros desafios, está tendo outros desafios, como nós tivemos as eleições, nós temos a Copa do Mundo, que acabou, de uma certa forma,
acelerando, pressionando e encurtando o tempo da campanha. Então, a gente sempre tem um desafio, mas voltando à questão do SUS e à questão da medicina privada, a gente vê sim, talvez uma atenção voltada para as mulheres ainda do que para o homem. E é o que a gente, tanto a Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo, quanto o Instituto Lado a Lado e outras empresas, também outras organizações têm tentado mudar o curso dessa história. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: em algumas partes do mundo, mudanças climáticas podem ser tão mortais quanto o câncer. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Se as emissões de carbono continuarem altas, o impacto das mudanças climáticas na saúde pode ser até 2 vezes mais mortal do que o câncer em algumas partes do mundo. A constatação faz parte dos novos dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pelo Laboratório de Impacto Climático. O estudo dá o exemplo de Dhaka, em Bangladesh, onde, numa realidade de emissões muito altas até 2100, mortes adicionais devido às mudanças climáticas podem se tornar o dobro da taxa anual de mortalidade atual do país por todos os tipos de câncer e 10 vezes por fatalidades anuais no trânsito. As informações estão na nova plataforma do PNUD, que alerta também para o aumento das desigualdades se nada for feito para conter o aquecimento do planeta. Com base nas análises dos relatórios de desenvolvimento humano de 2020, 2021 e 2022 e alimentados por diversas pesquisas, os dados mostram como as mudanças climáticas podem afetar a vida das pessoas, da mortalidade aos meios de subsistência e uso de energia. Embora temperaturas mais altas e um clima mais quente coloquem os sistemas cardiovascular e respiratório sob estresse em todos os lugares, os resultados variam entre as regiões, de acordo com as comunidades que têm recursos para se adaptar e as que não têm. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o Novembro Azul, com a Denise Blatkis e o Filemão Silva Casavos. Bom, Franklin, agora vamos à nossa enquete, o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje. Você pode ligar seu microfone, Franklin, por favor? Assim você vai compartilhar as informações da enquete com os nossos ouvintes. Exatamente, eu estava dizendo que nós aqui do Observatório Terceiro Setor, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem valor científico, mas serve muito bem para a gente ter uma noção de como é que está a temperatura, ou como eu costumo dizer, ou como as pessoas estão pensando a respeito do tema que nós estamos abordando nos nossos programas. Hoje, Novembro Azul, nós fizemos a seguinte questão para ser respondida na enquete. Você sabia que 62% dos homens só vão ao médico quando os sintomas estão insuportáveis? E o resultado das pessoas estão conscientes disso, sim. 88% diz que sim, que sabe muito bem que os 62%, mais da metade, né, dos homens só vão ao médico quando os sintomas já são insuportáveis, né? E muitas vezes, claro, quando os sintomas são insuportáveis, já é tarde para você ter uma ação muito mais efetiva no combate das doenças, né? O Dr. Filemon apontou, né, a questão que o câncer de próstata ele é uma doença que é meio silenciosa. Quando você quer perceber, ele já está bastante avançado, né? E é uma neoplasia, né, para ter um termo técnico, né? E tem a neoplasia benigna prostática, né, que é uma coisa que acontece, em geral, muito mais com a idade avançada, né? Então eu gostaria que ele falasse um pouquinho também da neoplasia benigna, se ela de uma certa forma também não é um aviso para aquelas pessoas que não têm esse cuidado de ir anualmente ao médico, né, fazer o seu check-up geral. Acho que não é só na questão do exame de próstata, mas
uma série de outras questões também, que o homem deve fazer o seu check-up anual, né, ir ao cardiologista, fazer um ultrassom, quando possível, né, um ultrassom abdominal para ver como é que está a sua situação, enfim, exames de sangue. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa neoplasia benigna prostática e que a Denise também dissesse de que forma que a mulher pode ajudar ao homem, né, a prestar atenção nesses sintomas. Olha, a pergunta do Frank, antes de você responder, Filemão, você citou a mulher e a Denise também. E nós fomos atrás de um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia que apontou que em 2022 as mulheres procuraram atendimento no SUS mais do que os homens. Foi registrado mais de 1.200.000 consultas com ginecologistas e somente 200.000 atendimentos com urologistas. Veja só, os dados são impressionantes, né? Em relação à questão das outras doenças que afetam a próstata, claro, o câncer de próstata é apenas uma das doenças que afetam a próstata. E talvez a mais frequente ainda que o câncer de próstata seja a hiperplasia prostática benigna, que é uma neoplasia benigna. É uma doença... Conta para o ouvinte o que é isso. A hiperplasia prostática benigna é uma neoplasia benigna. É um crescimento que começa... é o crescimento da próstata, ela fica maior do que o normal, é isso? Ao longo dos anos? Benigno, que acontece por volta dos 50 anos de idade, né? Um pouco mais ou um pouco mais cedo em algumas pessoas, mas a hiperplasia prostática é mais comum ter sintomas do que o câncer de próstata. Isso tem uma peculiaridade anatômica. A uretra, que é o canal que sai da bexiga, passa pela próstata como se fosse um túnel, atravessa a próstata. E a hiperplasia prostática benigna, né, que é esse aumento da próstata sem ser um tumor maligno, acontece em volta da uretra. Então, vai comprimindo a uretra e causa dificuldade para o homem urinar. Ou seja, quando o homem está com dificuldade de urinar, pode ser que ele tenha esse problema. Exatamente. Então, a gente tem alguns sintomas da hiperplasia benigna de próstata, que é esse crescimento da próstata. Que é jato urinário um pouco mais fraco, esforço normal, o homem geralmente levanta mais vezes durante a noite, o gotejamento no final da micção, entre outros sintomas, né? Então, a hiperplasia benigna da próstata é mais sintomático do que o câncer de próstata. Então, isso permite que, muitas vezes, a gente acaba descobrindo, embora não haja uma associação entre a hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata, nós acabamos fazendo o diagnóstico de câncer de próstata porque o homem veio ao consultório por causa dos sintomas da hiperplasia benigna, né? Mas é bom falar que eles não têm uma associação, tá? Podem acontecer de forma concomitante, o homem ter o câncer e a hiperplasia de forma concomitante no mesmo momento, mas não que a hiperplasia tenha levado ao câncer, tá? Então, mas geralmente o homem procura o consultório por causa de uma hiperplasia benigna de próstata. Qual é o tipo de tratamento? Geralmente se começa com um tratamento medicamentoso. São vários medicamentos, né, de acordo com a severidade e ao grau da hiperplasia. E, em último recurso, quando tem complicação, né, como sangramento, retenção de urina, infecção ou ausência de resposta ao tratamento medicamentoso, aí sim se faz cirurgia. Tem também várias formas de cirurgia, também de acordo ao tamanho da próstata. Mas, geralmente, se começa com um tratamento medicamentoso e se faz a cirurgia quando tem complicação ou ausência de resposta ao medicamento. Muito bem, Denise. Bom, com relação à participação da mulher, a gente consegue vivenciar isso bem aqui também no Instituto, porque além da causa da saúde do homem, nós também trabalhamos os tumores femininos. E tudo que a gente organiza, né, pensando na mulher, a gente tem uma participação, assim, incrível, né? Como esses números que você trouxe aí com relação ao número de consultas das mulheres em relação aos homens, né? Então, assim, a mulher, ela tem um vínculo muito grande, desde pequena, com a questão do cuidado, né? Com a saúde, e ela cuida não só dela, mas como da família,
né? É uma coisa que já está assim incorporada na mulher. Agora, o homem, ele acaba tendo uma quebra desse vínculo, né? Porque se você tiver olha, imagine um casal, ele tem um menino e uma menina. A mulher, a menina, ela vai seguir fazendo os cuidados com a saúde desde pequena, né? Tem a primeira menstruação, continua seguindo no médico. O menino não. Ele vai ao médico até uns 10, 11 anos, depois, se está tudo bem com ele, é interrompido essa procura pela saúde, a não ser que ele se acidente, que ele fique doente por algum motivo, mas ele vai retomar essa questão da saúde dele quando ele estiver muito mais velho, né? Então, tem um gap aí, né? Que é difícil de você resgatar. Então, o papel da mulher nesse sentido é importante para estimular o homem a olhar mais para a saúde dele. Então, perceber alguns sintomas. Às vezes, a própria mulher percebe algum sintoma que ele nem prestou atenção, né? E vai com ele, marca consulta, insiste, né? O que a gente fala, fica ali pegando no pé, né? Mas o que a gente gosta de ressaltar é que, assim, a responsabilidade com a saúde não é dela. Ela pode ajudar, mas quem tem que ter o protagonismo é o homem. Ele tem que prestar atenção e ele tem que buscar os cuidados médicos. Esse comportamento do homem, que pode representar um preconceito cultural, pode causar muitas mortes, né, Denise? Com certeza que pode, sim, porque ele vai protelando, né? Esse dado que você trouxe dos 62% dos homens que só procuram um médico quando tem uma dor insuportável, faz parte de uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, que trouxe esse dado que é alarmante, né? Porque você vê, ele espera até o último momento, quando não aguenta mais, aí ele se rende e vai para o hospital. Então, e aí já é tarde demais, né? Em alguns casos. Qualquer tipo de doença, né? Ele pode ter algum outro problema, mas está ali no limite, né? Então, assim, é essa mudança de comportamento que o Instituto Lado a Lado, com a campanha Novembro Azul, procura mudar, né? De conscientizar de que realmente não precisa esperar tudo isso. Você pode cuidar da sua saúde anualmente. Filemon, eu tenho um dado aqui interessante, 90% dos urologistas são homens, né? Só tem 10% de mulheres nesta especialidade. Mas está mudando isso, rapidamente. Tá? Isso é decorrente ainda dos anos anteriores, em que a maioria dos médicos éramos homens, né? Isso não é mais realidade agora na Faculdade de Medicina, né? Nas faculdades do Brasil. A participação das mulheres o número de mulheres médicas recém-formadas praticamente já superou o número de homens, né? E também isso já está se refletindo na especialidade, né? Nós temos atualmente muitas urologistas mulheres formadas, né? Que estão ou recém-formadas ou que estão em formação. E eu acredito também que isso nos próximos anos venha já impactar o mercado de urologistas. Nós teremos muito mais, talvez não mais mulheres do que homens ainda, né, nos próximos anos, mas o número vai aumentar, né? Isso tem uma mudança de paradigma, com certeza. Isso vai ser importante, até para os cuidados que a doença exige, né? Eu acredito ainda que a Denise falou muito bem que é papel do homem da saúde, claro, né? Mas a gente vai precisar das mulheres ainda por muito tempo, né? Eu acho que nós homens temos um pouco de medo de receber o diagnóstico de qualquer doença, não só de câncer de próstata, mas de outras doenças também. A gente tem medo de procurar, coloca outras prioridades, né? E além de tudo, a gente tem o papel de o que será da nossa família se nós faltarmos, se nós ficarmos doentes, né? Então, melhor descobrir... Aquela ideia do homem o provedor, né? Que também está mudando na sociedade, né? Sim, exatamente. Tem muitas mulheres que são responsáveis economicamente pela família, né? Exato. E isso é que tem que mudar, né? Claro. Nós continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre Novembro Azul, com Denise Blackskis e Filemon Silva Casafos. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. Basta seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e lá acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Insta,
@Observatório 3 Setor, no Face, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento, também ficam disponíveis no canal do Observatório no YouTube. E lá você pode encontrar também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel. Muito bem. O Fremão, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela congrega cerca de 90% de urologistas brasileiros. Ao todo, são mais de 4.000 profissionais, divididos em 24 seções pelo país. Agora, a pergunta é, todas as regiões têm acesso a médicos urologistas? Porque a gente fala o seguinte, olha, o homem vai tarde, né? Busca tarde, quando já a doença já atingiu um nível muito grande no seu organismo. Mas nós temos urologistas em todo o país para fazer esse atendimento especializado? Sim. A urologia, assim como as outras especialidades também, tem uma maior concentração na região sul-sudeste do país, né? Mas nós temos, sim, a Sociedade Brasileira de Urologia, como você citou, ela tem várias secções e em cada estado tem uma secção. Mas em todos os estados tem urologistas e também eu posso falar que isso aí é relativo à população, né? Mas nitidamente a gente tem uma maior concentração de urologistas no sul e na região sul e sudeste do país. Ou seja, não há uma cobertura nacional. E, sim, tem uma cobertura nacional, com certeza absoluta. Todas as campanhas, ou a campanha Novembro Azul, podemos falar que atinge todos os estados. Mas a questão de ter menos urologistas em certos estados do país não acontece apenas com a urologia, isso acontece com todas as especialidades, né? E então tem regiões que têm menos médicos e tem, inclusive, a Sociedade Brasileira de Urologia Nacional já discutiu isso junto a representantes do Congresso, né? A necessidade de expandir a campanha, né, através do SUS em outros estados, e eu acredito que o SUS vem fazendo isso também. Vamos falar um pouco agora do Instituto Lado a Lado pela Vida. Ele é uma organização da sociedade civil que atua em prol do combate ao câncer e doenças cardiovasculares, com foco na saúde do homem, Denise. Você sabe, eu quero que eu te ouvisse sobre as ações do Instituto Lado a Lado pela Vida. Uma das entrevistas que eu fiz com você há alguns anos atrás, antes da pandemia, vocês distribuíam, uma camiseta, né? E você sabe que eu caminho com essa camiseta, estou fazendo campanha do câncer, contra o câncer da próstata, de próstata, o ano todo, viu? Porque essa camiseta, de vez em quando, eu estou usando ela para fazer caminhada. E algumas pessoas me param, viu? No parque. Mas eu queria saber das ações que vocês fazem fora do Novembro Azul, que são importantes, porque diz respeito ao combate e à prevenção do câncer, né, de próstata. Com certeza. O Instituto é a única organização brasileira que se dedica a 3 causas, né, importantes, e sendo as 2 principais causas de morte, né, que são as doenças cardiovasculares, que é a número 1, né, em número de mortes, e depois vem o câncer em segundo lugar, e a nossa causa de saúde do homem, que aí é desde 2008, né, que o Instituto se dedica a isso. Então, as nossas ações, elas são importantes no sentido de levar informação para todas as pessoas com relação a essas doenças, né? Não só da questão do câncer, e a gente focando aí no câncer de próstata, mas tem outros tipos de câncer que a gente também trabalha, como, por exemplo, o câncer de pulmão, que também é muito prevalente no homem, né? O câncer de pulmão. A gente trata também da questão do câncer de colo retal, os tumores femininos, e dentro do cardiovascular, a gente abrange praticamente todas as doenças cardiovasculares, que o homem, que tem uma incidência também grande no homem. Então, a gente trabalha uma sinergia aí de ações, justamente para levar informação. Eu acho que é importante também ressaltar um trabalho do Instituto Lado a Lado, que já tem mais de 8 anos,
que é um trabalho focado na população rural, né? Desde o início da nossa parceria, né, para trabalhar, a gente tem uma parceria com o Senar, que é focado, né, para a região rural. Nesses anos todos de parceria, já foram distribuídas mais de 1 milhão de cartilhas para a região rural, que é uma região muito carente, né? Então, assim, até essa pergunta, né, que você fez com relação ao número de urologistas, né, tem realmente determinadas regiões do país em que o acesso é muito difícil. Então, se você não fizer um trabalho ali em parceria com entidades locais para conseguir mudar um pouco isso, fica muito complicado esse acesso, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente também vem discutindo com o Ministério da Saúde, né? E uma das lutas do Instituto Lado a Lado é trabalhar pela construção de uma linha de cuidados para a saúde do homem no país. Fazer ações isoladas são coisas que até funcionam, mas a gente precisa ter uma linha de cuidados, né, que pegue desde a prevenção, diagnóstico precoce de doenças, tratamento e depois a reabilitação. Porque muitas pessoas que passam pelo câncer precisam de uma reabilitação e a jornada dela não acaba no tratamento quando ela tem alta. Então, essa linha de cuidados é para olhar a saúde do homem como um todo, que é importantíssimo você ter isso. Enquanto a gente não tiver essa linha de cuidados atrelada a uma política pública forte, a gente não vai conseguir mudar o cenário do câncer de próstata e da saúde do homem no Brasil. Então, pelo que você disse, são fundamentais as políticas públicas, né? Então, para chegar nos homens, sobretudo a população de baixa renda. Olha, o segundo câncer mais incidente para a população masculina, Filemon, é o câncer na bexiga. Em 2020, foram registrados mais de 4.000 mortes pela doença, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Bom, o câncer da bexiga pode ser diagnosticado? Há prevenção, tratamento, enfim. Geralmente, quando o homem vem à consulta urológica, inclui-se um exame, pelo menos um exame de urina, além da anamnese, que é tirar o histórico clínico do paciente, em que a gente pergunta de fator de risco para outras doenças que não é apenas o câncer de próstata. O tabagismo, histórico familiar, né? E alguns trabalhos com exposição de solventes orgânicos que pode aumentar, por exemplo, o câncer de bexiga, né? O tabagismo e a obesidade talvez sejam os dois principais fatores mais comuns que a gente identifica no consultório, né? Durante a consulta médica. E a gente inclui, sim, para todos os homens que vêm à consulta médica, à consulta urológica, a gente pede o exame de urina tipo 1, faz parte dos exames de rotina e, eventualmente, a gente acrescenta um exame de ultrassom, né, para fazer o rastreamento. Quando o câncer de bexiga, né, a manifestação mais comum do câncer de bexiga é o sangramento na urina, né? Claro que na urina tem outras causas, às vezes pedra no rim pode causar isso, outras coisas, no homem também, uma próstata grande pode causar isso, pode causar sangramento, mas quando tem sangramento na urina, tem que ser pesquisado através de exame de imagem, até endoscopia da bexiga, para ver se não tem câncer. E ele afeta mais a população masculina, né? Afeta, é mais prevalente. E quais são as razões? Não tem, provavelmente, a exposição a fatores de risco, né? O fator laboral mesmo, né? Exposição ao trabalho, e também a questão do tabagismo, que o homem ainda fuma mais, né, que as mulheres, né? Isso aí a gente sabe que o tabagismo, ao longo dos anos, vem diminuindo, mas das pessoas que fumam, o homem ainda tem mais homens que mulheres. Denise, você falou da população rural, que é uma preocupação de você do Instituto Lado a Lado pela Vida, já há algum tempo. Aonde que vocês encontraram um aumento expressivo do câncer de próstata? Na população rural ou aqui nos grandes centros urbanos?
Na verdade, a gente tem como base, né, os dados do INCA, né, que são os dados oficiais que a gente trabalha, mas a gente acredita muito que esses números, eles são subnotificados, né, não são números, assim, infelizmente, é o que a gente tem, mas não são dados, assim, 100% confiáveis de que essa notificação, ela esteja correta, né? O que a gente assim observa é que nessas regiões mais distantes, o acesso ele é muito mais difícil, né? Não só a exames, mas a tratamentos. As pessoas têm uma dificuldade muito maior também com relação à informação. Daí esse esforço, né, da gente trabalhar em conjunto para levar informação para essa população. E assim, mas dados específicos, né? A gente se baseia no que a gente tem hoje, mas a gente acredita que deveria ter assim realmente um esforço maior e até uma notificação, né? A gente até trabalhou num projeto alguns anos atrás e ele está parado, que é a notificação compulsória do câncer. Né? Hoje você não tem uma notificação compulsória. Então, às vezes, o paciente dá entrada com uma determinada, um determinado sintoma, aí depois descobre-se que é câncer, mas a notificação não foi de câncer. Então, você tem uma subnotificação no país, o que complica muito quando vai se tratar de uma política pública para destinar recursos, tanto para a prevenção como para o tratamento. Então, enquanto a gente não tem números reais, né, assim, ou mais próximo da realidade mesmo, fica difícil você realmente tratar de forma correta, né, a população. Mas a gente sabe, não só por ações, mas por todos esses anos de trabalho, que realmente as regiões mais distantes são as que mais sofrem em tudo. Não só com relação ao câncer, mas todos os tipos de doença, né? São os que mais sofrem. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, uma linha de cuidados no tratamento do câncer e na questão da saúde do homem tem que enxergar essas populações e trabalhar como que você vai trabalhar nessas regiões. Inclusive, há um recorte para a população de pele negra entre os homens, porque a gente sabe que o câncer de próstata também tem uma prevalência maior em afrodescendentes. Agora, existe um recorte na política para olhar essa população de uma forma diferenciada? Não. Ainda não, né? Ainda não. Isso é grave. É aí que nós voltamos ao assunto das políticas públicas, né? É necessário que haja uma campanha para conscientizar os afrodescendentes a respeito desses perigos, que ele corre mais do que o homem branco. Filemon, com a subnotificação, fica difícil combater o câncer de próstata no país. Não tenho dúvida. A importância de fazer o diagnóstico na fase precoce, que é na fase inicial da doença, é fundamental, né? É fundamental fazer o diagnóstico do câncer de próstata em sua fase inicial, porque é aí que nós temos a chance de curar a doença. Tá? Aquelas doenças que serão curadas, são curadas porque são diagnosticadas em sua fase inicial. A próstata passou da doença localizada, que a gente fala, quando o câncer está restrito apenas à próstata, já fica mais difícil de curar, né? E muitas vezes a gente acaba controlando a doença, mas não consegue mais curar. Essa é a importância de fazer o diagnóstico, de fazer o raio, que a gente faz através dos exames de rotina, e a gente diagnosticar a doença em sua fase inicial. A Sociedade Brasileira de Urologia, a Secção São Paulo, esta gestão é presidida pelo Dr. Marcelo Boroclaves, que o diretor de comunicação é o Dr. Leonardo Celi. Os dois, junto com o Dr. Cristiano Gomes, presidente do Congresso esse ano, eles fizeram... A gente tem... Eu sou apenas um dos diretores, mas entre os vários diretores, tem várias ações, várias vertentes de trabalho, a maioria voltada para a educação continuada dos associados, mas esse ano a sociedade, também a Sociedade de Urologia de São Paulo, tentou levar mais informações e conscientizar sobre a necessidade de medidas preventivas das doenças urológicas aos pacientes.
Esse ano, o Congresso Paulista de Urologia abriu espaço, né, que aconteceu em setembro, abriu espaço para a participação de leigos no Congresso. Nós tivemos participação de leigos no Congresso e foi interativo, nós tivemos palestras totalmente voltadas, que foi, inclusive, transmitida por meios digitais, né? E eu acredito que isso também, a Sociedade de Urologia de São Paulo vai ter nos próximos anos. Mas, assim, uma necessidade da gente chegar mais, de forma mais enfática, principalmente aquela população que não tem acesso à informação, né? E os meios de comunicação têm também um papel importante nesse sentido. Esse ano eu percebo, né, que eu estou coordenando essa campanha aqui no interior, que a gente tem mais participação do meio de comunicação e tem sido, as ações têm chegado mais à população. Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando sobre o Novembro Azul, com a Denisa Blasques e o Filemon Silva Casafos. Frank, nós temos um projeto importante que reflete sobre o país no pós-pandemia. Aí entra também essa reflexão sobre o Novembro Azul e a conscientização da população em relação à importância da prevenção do câncer de próstata. É um desafio de comunicação. O Filemon disse que esse ano mudou muito. Acho que a própria pandemia trouxe a necessidade de cada um de nós a pensarmos na nossa saúde, né? É verdade, acho que a pandemia tem esse aspecto positivo de trazer para nós, olha, eu preciso me cuidar, me vacinar, mas também olhar para outras doenças. Eu preciso visitar um médico pelo menos uma vez por ano. É verdade, Joel. Acho que a pandemia, de uma certa forma, todo mundo ficou meio parado, né, com medo da pandemia e um medo real, né, que ela estava aí, nós não tínhamos vacina ainda, então todo mundo parou e não avançou com os exames periódicos que eram feitos, ou alguma coisa que acabou deixando para depois, porque a pandemia estava aí, a gente não sabia que consequências poderiam trazer essa pandemia, ainda mais com a má administração que nós tivemos da pandemia, né? O atraso que nós tivemos na aplicação das vacinas aqui no país, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe que foram bastante discutidas nos últimos meses aí de campanha eleitoral. E dentro desse quadro todo, nós do Observatório do Terceiro Setor criamos o Observatório em Movimento, né? Na época da pandemia, que era para discutir, que era para dar dicas, sugestões, ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, passando para as pessoas dicas de como melhor passar a pandemia, viver aquela pandemia de uma forma um pouco mais suave, né? E agora essa campanha continua de forma a apontar que maneiras nós devemos fazer agora de viver esse pós-pandemia, né? Porque o mundo realmente mudou depois da pandemia, a gente tem que ter outros cuidados, outra forma de se comportar. Então, sugiro a todos e a todos, convido que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, e lá procure Observatório em Movimento e você terá informações de dicas de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. E aproveitando que você me chamou, Joel, tem uma questão para colocar aqui, né? Para Denise, né? O Lado a Lado pela Vida, há uns tempos atrás, lançou a campanha do Lávio de Tucujo, né? Que era de higiene íntima masculina. Vocês continuam com essa campanha, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Se ela continua ou não, e no que ela consiste. E para o doutor Filemon falar também, para ele acrescentar do ponto de vista médico, a necessidade que o homem tem de ter a sua higiene íntima, né? Que não é só a mulher que tem que ter, né? Que a mulher tem, a gente sabe, tradicionalmente ela tem uma higiene íntima, mas o homem às vezes não está nem aí e tal, e é importante que ele tenha esse cuidado também. Denise. Então, a campanha Lávio de Tucujo, ela faz parte, né? É um braço aí do Novembro Azul. É uma campanha que a gente continua, né? Ela foi lançada assim com muito sucesso. Foi em 2020 que nós lançamos a campanha. E foi um sucesso não só aqui no Brasil, mas também com participação de artistas do exterior, né? Quando eles souberam, né, da campanha, porque era um desafio, era um calendário virtual que era assim diário e tinha que ter uma ilustração e um nome diferente para o dito cujo. Então foi assim, além de levar informação diariamente para todo mundo, o desafio era trazer, né, resgatar esses nomes, né, que é comum, aí todos os homens comentam, né, mas trazer essa questão do nome do dito cujo. Então, foram 365 nomes
que entraram dentro da campanha do Lave o Dito Cujo, com 365 mensagens, né? Um ano todo lá, falando sobre a questão da prevenção, falando da questão de lavar, né? Como é que se faz a higiene íntima. E uma coisa que nos surpreendeu muito é que, assim, muita gente entrou em contato conosco, né, para comentar o seguinte: puxa vida, nunca eu tenho homens, assim, de idades variadas, né? Eu tenho 30, tenho 40, tenho 50, nunca ninguém me falou como que deveria fazer a limpeza correta. Então, é aquela coisa que vai passando, né? Quer dizer, não passa, na verdade, né, de pai para filho, né, nem de mãe, né? Porque, assim, cria-se um tabu ali, né, de como conversar, mas é uma coisa que tem que educar a criança desde cedo. Como que ela faz a higiene correta, né? Então, assim, foi uma campanha, e a gente continua com ela, foi uma campanha que trouxe a informação aliada a uma questão lúdica, né? Até das ilustrações, foi uma campanha premiada também, assim, para nós foi uma grande satisfação colocar esse tema na pauta do dia, sabe? Para as pessoas, para os homens. Algumas instituições não gostaram, né? Até aqui no próprio estado de São Paulo, nós fizemos uma exposição ano passado no metrô do Lave o Dito Cujo, né? E qual foi a nossa surpresa? A gente estava em 15 estações com a exposição, e aí qual foi a nossa surpresa? Que houve uma solicitação, né, para recolher todos os painéis, recolher tudo, porque foi considerado, né, aqui foi uma pessoa da Assembleia, né, aí não vou citar nomes, mas considerou que aquilo ali era um ataque à família. Então, assim, foi uma coisa que criou. Ou seja, isso é importante a gente explorar um pouco, Denise. Olha, falar da higienização do órgão sexual masculino contra a família, vê como falar de sexo ainda é um tabu, né? Muito, muito. Então, assim, foi muito complicado porque nós recebemos a ligação e o próprio metrô, né, recebeu uma ordem de cima dizendo que tinha que recolher tudo, e eles recolheram e pediram para a gente retirar. Só que a informação vazou na imprensa, aí saiu em alguns jornais, né, esse comentário, e a população realmente fez valer as redes sociais aí para comentar, né, que desde quando você falar da saúde, de higiene, é um atentado contra a família. Então, muito a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? Muito mais embaixo. Agora, eu quero que você faça uma chamada. O Franklin, de uma maneira muito interessante, levantou essa questão da campanha de vocês. Quem está nos ouvindo é homem. A campanha para higienizar o órgão masculino. Inclusive, se quiser dar um nome diferente do que ele já tem, né? Cada um tem sua experiência de vida. Eu acho que seria legal você falar dessa campanha e fazer uma chamada para as pessoas, para os homens, né? Interessante, assim, eu acho que, assim, todos os homens, mesmo que ele não tenha aprendido, né, na infância, na adolescência, a fazer a higiene correta, procure informação agora, né? Como que eu consigo, como que eu faço essa higiene? É água e sabão, é uma coisa muito simples, tem que fazer diariamente, né? Porque você pode evitar um câncer de pênis com isso. Se você não fizer, e o doutor Filemon pode falar melhor sobre isso, mas você pode evitar um câncer e várias outras doenças. Só um dado que é importante, que em algumas regiões mais concentradas, na região norte e nordeste, nós temos um dado de que, assim, são praticamente 1.600 amputações de órgão por ano, por conta de câncer de pênis. E a gente está falando de uma doença que não precisava existir. Se você pode ser evitada. Pode ser evitada, mas você tem que fazer a higiene correta. Se tiver a questão da fimose, que vai complicar fazer a higiene, tem que fazer a cirurgia, tem que tratar, para que o homem possa fazer a higiene corretamente. Muito bem. Olha, tenho 5 minutos, Filemon, para você responder a pergunta do Franklin e já emenda as suas considerações finais. Por favor. Eu vou fazer um comentário. Ontem assisti um filme de um livro que eu já tinha lido, chama O Físico. Eu acredito que vocês já tenham lido o livro ou já tenham visto o filme, e vale a pena. Filme alemão. Ele
é só para contextualizar a questão que a Denise falou, de quanto que ainda os tabus rondam, isso aí remonta desde a Idade Média, que retrata esse filme, e vocês podem perceber que na urologia, que além de combater as doenças, temos que combater fortemente os tabus também, né? Isso a gente combate com informação. Mas falando um pouco, né, indo diretamente à questão do câncer de pênis, eu acredito que vai ser a doença que a gente vai contar. O câncer de pênis é uma doença mais prevalente na população de baixa renda, em regiões e países menos desenvolvidos. E aqui no Brasil a gente vê que as pessoas que são afetadas pela pênis são homens que vêm de condições mais precárias, né? Aí, a infecção do HPV, que é um vírus transmissível por contato sexual, e também há uma doença, né, uma condição de fimose, que é quando a pele do pênis recobre a glande, que é a cabeça do pênis, e isso dificulta a higienização e a visualização de aparecimento de lesões, né? Então, quando a gente fala de questão que a Denise falou agora, da higienização, né, é importante que o homem repare se consegue expor completamente a glande, se não tem essa pele que impede, que pode impedir a exposição, eventualmente ocultar a doença, né? Então, você tendo, além disso, né, aqui é importante também falar, o cuidado nos atos sexuais, né, se prevenir, né, usando preservativos, porque é aí que passa o HPV, que é o vírus que também tem papel na gênese do câncer de pênis. Então, tem o tripé, né, de falta de higiene, né, a fimose e a infecção por HPV no câncer de pênis. E com esse tripé, eu acho que a gente pode encerrar sua participação, meu irmão. Te agradecendo muito, dando parabéns para você pelo trabalho. Você é coordenador, né, da campanha Novembro Azul. Frank, você tem um destaque final em 10 segundos? Sim, exame preventivo salva vidas. Fique atento, não deixe o seu exame para o ano que vem. Denise, parabéns pelo trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida. Você quer encerrar com uma frase a sua participação no programa? A frase que eu quero deixar para todos os homens é que é o lema da nossa campanha esse ano, que é Azultitude. Mais do que pensar e se informar, tem que ter atitude, e pensando no câncer de próstata, é Azultitude para todos. Com uma frase, Filemon, para terminar a nossa entrevista com você. Não deixe de cuidar. O homem não pode deixar de cuidar não só o câncer de próstata, mas aproveite quando vá ao médico. Lembre-se da sua saúde como um todo. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Denise Blacks, graduada em Comunicação Social e diretora de Desenvolvimento e Projetos Especiais do Instituto Lado a Lado pela Vida. Filemon Silva Casafos, médico urologista e diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Ele é coordenador da campanha Novembro Azul no estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Racismo Sistêmico. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.